Bom dia, boa tarde ou boa noite, todo mundo bem por aí? Ok? Sim, sim. Hoje vamos fazer a correção e alguns comentários sobre a prova feita para a Guarda Municipal da Fazenda Rio Grande, realizada hoje, dia 2 de abril de 2023. Então vamos direto aqui com as questões, aqui na Pedra Branca 3210. Muito bem, já fiquei no cantinho muito tempo, agora eu vou embora. Tchau. Bem devagar, depois eu vou fazer alguns comentários aqui sobre algumas questões. Então, primeiro, isso aqui, por favor, né? Nós vimos em sala, quem fez curso conosco sabe do que estamos falando. A matriz quadrada, certo? Matriz quadrada, só as matrizes quadradas têm determinante, mas aqui tem umas bobagens. Por exemplo, é uma matriz, eu vou começar de baixo para cima, né? O determinante é positivo, mentira. O determinante desta matriz, determinante da matriz A, será diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal 2 vezes 1, 2. Diagonal secundária 3 vezes 1, 3. 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 não é positivo, então isso aqui cai fora. Aqui diz que é uma matriz de ordem 3. Não, claro que não. Matriz de ordem 2, né? É só olhar. Aqui diz que é uma matriz linha. Não, filhinho, é uma matriz 2 por 2. E aqui, na letra A, que é a correta, diz que é uma matriz invertível. Verdade. Ou seja, ela pode ser invertida. Então, letra A. Questão número 12. A questão é boa. Primeira coisa. A banca nos deu 4 pontos. Então, nós precisamos, a princípio, desenhar esses 4 pontos no plano cartesiano. Lembrando que o nosso x varia de menos 3 até 3. Então, vamos fazer aqui uma escala graciosa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Temos aqui um x igual a 1 e um x igual a 0. Lá no nosso y gracioso, temos de 2 até 6. 2, sai daí. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Então vamos lá. Primeiro ponto, a banca disse que é menos 3 com 2. Bom, menos 3 com 2 é esse ponto aqui, ó. Menos 3 com 2. Segundo ponto, a banca disse que é 3 com 6. Não tem um dia que eu tenha paz. Tem que ter o infeliz da moto todos os dias nesse centro da cidade. É de segunda a segunda tem um imbecil andando com a moto aqui. Todo do dia. De segunda a segunda. Você não pode fazer correção de prova, você não pode fazer gravar aulas, não pode fazer nada, porque sempre tem um imbecil de moto. Ponto C, x igual a 1, y igual a 3. Aqui. E, finalmente, ponto D, x igual a 0, y igual a 4. Está aqui. Então, vamos colocar nomes aos pontos. Menos 3, 2 é o ponto A. 3, 6 é o ponto B. 1, 3 é o ponto C. E, finalmente, 0, 4 é o ponto D. A banca diz que são colineares. Mentira. Para ser colineares, tem que estar na mesma linha. Então, bobagem. A banca diz que A, B e D são colineares. Opa, parecem ser. Parecem ser. Se você olhar bem, dá para traçar uma reta aqui, né? A, B e D. Certo? Então, por enquanto. A alternativa B fala que A, B, C e D formam um quadrilátero. Mentira, porque se o A, o B e o D são colineares, não tem como ser um quadrilátero, né? Se bem que, vamos tentar pensar, se os pontos A, B e D não estivessem na mesma linha, até seria um quadrilátero, mas como eles são colineares, então não tem como ser. A banca fala na letra C que A, B e D formam um triângulo. Mentira, elas são colineares pela 10ª vez. Então, todas estão erradas, à exceção da letra D. Então, isso aqui é bobagem, não tem nada de mané quadrilátero, não tem nada de mané triângulo. O que eles são colineares. Letra D. Certo? Muito bem. Número 13. Essa aqui a gente comentou em sala várias vezes. É a negação do C, então, a negação da condicional.
eu tenho se P, então Q. A negação disso, ou seja, a negação de CP, então Q, é a famosa regra do mané. Por que mané? Você mantém e nega. Mantém a primeira e nega a segunda. Ou seja, a frase é: se João estuda muito. Então você mantém esse lado, ou seja, João estuda muito. Isso já mata as letras C e D. E você nega a segunda proposição, ou seja, negando a ficará aprovado é não ficará aprovado. Então fica João estuda muito e não ficará. Na letra B tem o ou, que é mentira. Então, letra A, tranquila. Então a negação da condicional é a famosa regra do mané. Mantém e nega. Certo? Muito bem, 14. 14 diz assim: considere a função f de x igual a seno. Então a função é seno de 2x menos 1. E a banca pede o conjunto imagem. Isso aqui foi uma maldade. Eu vou dizer uma frase para vocês. Ela continua aqui na outra página. Função seno. Vou desenhar um seno aqui. Na mesa digitalizadora sai um pouco torto, mas dá para entender. Função seno é assim, sempre. Não interessa o que você coloque como argumento, função seno é sempre assim. Então, se a banca falou que a função de x é seno de alguma coisa, não interessa do que, pode ser de qualquer coisa. O conjunto imagem, que é o que a banca pede, sempre vai ser a imagem do seno. Ou seja, de menos 1 até mais 1. Portanto, letra B. A pegadinha está aqui dentro, porque os caras colocaram aqui um 2x menos 1. Não ia mudar absolutamente nada. A frase é: não interessa o argumento, ou seja, não interessa o que você coloque aqui. Você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. O seno varia de menos 1 até 1. Então, se você colocar seno de 156 milhões de graus, não vai fazer diferença. Ele estará com certeza na faixa de menos 1 até 1. Então foi uma pegadinha muito boa que a banca fez. Certo? Então, letra B. Número 15. Vimos em sala exemplos bem óbvios, bem típicos. A banca pergunta: de quantos modos diferentes é possível formar uma equipe de 3 pessoas em um grupo de 20? Como é uma equipe, os lugares das pessoas não importam. As pessoas A, B e C formarão uma equipe e a CBA será a mesma equipe, são 3 pessoas. Então, quando a ordem não importa, usamos combinação. Então, temos combinação de 20, 3 a 3. Isto aqui é fatorial de 20, fatorial de 3, fatorial de 17. Lembrando que é fatorial do primeiro. Vamos só fazer um 3 decente aqui, né, tchê? Fazer um troço aqui bonito. Não é porque é uma correção extraoficial que a gente tem que fazer de qualquer jeito. 20, 3 a 3. Então, o que é a combinação? Este cara, este 20, vai aqui em cima. Esse 3 vai aqui embaixo. E aqui tem a diferença dos dois. 20 menos 3, que dá 17. Certo? Tudo bem. Então, o que nós temos aqui? Então, bem devagar. Nós temos fatorial de 20 vai ser 20 vezes 19 vezes 18 vezes fatorial de 17 sobre fatorial de 3 fatorial de 17. Você diminui o de cima até chegar no maior de baixo, ou seja, tem o fatorial de 20 em cima e tem o fatorial de 17 embaixo. Então você faz 20 vezes 19 vezes 18 vezes fatorial de 17 para poder cortar com esse fatorial de 17 fedorento que tem aqui embaixo. Certo? Muito bem. Fatorial de 3 é 6, então eu posso cortar o 3 com o 6. Então, na verdade, o que eu tenho? 6 vezes 20, 120. 120 vezes 19, quanto dá? 1140. Boa, né? Questãozinha tranquila. Letra D.
Então, lembrando, questãozinha bem boa, aplicação direta da fórmula de combinação. Lembrando que como é uma equipe, como é um grupo, combinação. Se nós tivéssemos cargos, por exemplo, presidente e vice-presidente, teríamos que usar arranjo, certo? Muito bem. Questão 16. Primeira questão problemática. A banca diz assim: uma pessoa iniciou um projeto para realizar caminhadas todos os dias. No primeiro dia, caminhou por 20 minutos. 20 minutos. Fazer um zero decente aqui, diretor, por favor. Muito bem. 20 minutos. E nos demais dias aumentou 2 minutos a mais de caminhada do que no dia anterior. Então, no primeiro foi 20, no segundo foram 22, no terceiro foram 24 e assim por diante. Pergunta da banca. Sabendo-se que a meta inicial foi de chegar ao tempo de 2 horas de caminhada por dia, em quantos dias vai alcançar esta meta? Então, lembrem, estamos somando 2 dias cada vez. Então, isso daqui é uma PA, certo? Uma PA de razão 2, começando com 20. Então, eu tenho aqui 20, 22, blá, 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 até chegar em 120. Já que são 120 minutos, são 2 horas. Certo? Sim? Sim. O que se faz aqui? Então, bem devagar. Se aplica aquela formuleta típica. Eu falo, cara, qualquer coisa, use o termo geral. A n é A1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu tenho a n, ou seja, o último termo é 120, já que são 2 horas, 120 minutos. A1 é o primeiro, que são 20 minutos. N menos 1, eu não sei quanto é, que é justamente o que a gente quer. E a razão é 2, certo? Até aí tranquilo? Sim. Sim. O que você faz? Então, olha que coisa de gente biruta. Vamos só colocar isso aqui para cima, senão não vai caber. Muito bem. Bem devagar. 120, continua aqui, o 20 passa para cá, e eu tenho n menos 1 vezes 2. 120 menos 20, até ontem dava 100. 100 será n menos 1, que multiplica por 2. O que a gente faz? Como a gente precisa do n, a gente muda todo mundo de lado ao mesmo tempo, ou seja, todo mundo que está aqui vem para cá e quem está aqui vai para cá. Todo mundo ao mesmo tempo. Daí você não mexe no sinal fedorento. Então eu tenho lá n menos 1 vezes 2 igual a 100. N menos 1 será, o 100 estava lá, divide por 2. N menos 1 será 50. Portanto, o n será 51 dias. Só que não tem essa resposta aqui. Não tem essa resposta. A pergunta, e agora? E agora, minha sugestão é anular esta questão. Lembrem, estamos começando com 20 minutos e pretendemos chegar a 120, já que são 2 horas. Se eu aumentar de 2 em 2 minutos, eu levarei 51 dias para fazer isso. Claro, para todo mundo? Então, cuidem com essas coisas. Era a fórmula da PA, simplesmente. Certo? Muito bem. Questão 17. Outra questão com problema, porque também não tem resposta. Fala em... Tanto que eu não deixei espaço aqui, desculpa, vou resolver aqui no canto. Questão 17. Vou fazer aqui embaixo. Questão 17. Fala que aplicou um capital de 5.000 e teve um montante de 5.150. Todo mundo iria pensar que são 3%, já que R$ 150 é justamente 3% de 5.000. Só que tem um problema aqui. Ó. A banca fala em taxa de juros composto. Tinha que ser compostos. Já começou errado, já começou com falta de concordância. E daí diz que sabe-se que o montante acumulado no final do primeiro ano foi de 5.150. Qual foi a taxa de juros? Então nós temos um problema aqui muito sério. A banca falou em juros compostos, mas não disse se isso foi aplicado de maneira anual, se foi aplicado de maneira mensal, ou seja, dá margem à interpretação dúbia. Supondo, então agora supondo, veja que não é conclusão, é supondo
que realmente nós estejamos falando em um ano e que os juros compostos sejam realmente anuais, então o que eu teria? Eu teria 5 mil, porque nesta corte, eu teria 5.150 vai ser 5.000 que multiplica 1 mais taxa elevado ao tempo, certo? Esta é a formuleta que todo mundo conhece. Juros compostos é assim. Só que temos um problema. A banca não falou se é mês, falou que no final do primeiro ano dava aquele valor. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos ter que pensar como a banca acha que pensou e colocar o tempo igual a 1 aqui. Vamos colocar o tempo igual a 1, já que é um ano. Ou seja, na verdade, elucubração tanto nossa quanto da banca, né? Porque fica pensando, cara, e agora? Será que é isso? Não. Pode ser, pode ser. 5.000, porque nesse tamanho, vamos fazer um troço decente, fazer o troço padrão aqui, diretor. 5.150 por 5.000 será 1 mais I, é 1 mais I mesmo. 1 mais a taxa. Pergunta, quem é 5.150 dividido por 5.000? Bom, claro que você é esperto o suficiente para fazer algumas simplificações lá, né? Se é esperto o suficiente, vai fazer algumas simplificações. Vai dividir todo mundo por 5, blá, 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 blá. Então, no final, só vai descobrir que este valor aqui, isto, dá 1,03, certo? 1,03. 1,03. Isso aqui vai ser 1 mais taxa. Como eu preciso da taxa, eu faço I será 1,03 menos 1, portanto, a taxa será 0,03. Só que não se esqueça que é 0,03 multiplicado por 100, já que é uma taxa, então daria os tais 3%. Só que eu sinceramente, embora o gabarito esteja como 3% aqui, eu não recomendaria deixar a questão como está. Eu pediria anulação também. Mas, se você pensar desta forma que tem uma taxa anual e foi aplicado durante só um ano, nada impede que se use essa formuleta. Porque a formuleta é essa. Montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a T. Esta é a formuleta. Nós tivemos que adivinhar que o tempo era um ano e ficou só por um ano. Ou seja, talvez eu pedisse anulação. Talvez, não é obrigação. Claro que dá 16 sim. Esta 17, com bem conversadinho, dá para engolir. Mas foi mal construída. Foi bem mal construída. Atenção, banca, foi mal construída. 18. Considere a função f de x igual a menos x quadrado. Bom, não precisa nem ler o resto da letra A. Fala que é parábola côncava para cima. Mentira, se o x é ao quadrado, é uma parabólica, só que é menos x ao quadrado. Então a parabólica estaria com a boca para baixo, ou com a concavidade para baixo. Dizer que só tem uma raiz real, mentira. Eu tenho duas raízes. A pergunta é quem são as raízes? Então vamos lá. Eu tenho menos x quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Se eu multiplicar por menos 1, fica x ao quadrado menos 4x menos 5 é 0. Eu vou usar o nosso amigo girar, relações de girar. Quando você usa as relações de girar, você diz assim para a função: ei, função, quem são os dois números cuja soma dá esse cara com sinal trocado, ou seja, se é menos 4 passa a ser 4, então a soma tem que ser 4, e o produto tem que ser menos 5. Vamos tentar pensar quais são os dois únicos números na Terra cuja soma dá 4 positivo e o produto dá menos 5. Vamos pensar, 5 e menos 1. Bom, 5 e menos 1 daria produto menos 5. E 5 menos 1 dá 4. Então, realmente, as raízes são 5
e a raiz 2 é menos 1. Então, dizer que só tem uma raiz real, mentira, as duas são reais. A letra C diz que a função não está definida no ponto x igual a 0, é uma bobagem. Se você colocar x igual a 0, isso aqui some, fica o 5. Então, claro que não. Então, sobrou a C. Mas a pergunta, será que isso é verdade? Atinge seu valor máximo quando x igual a 2, ou seja, seria o x do vértice. Quem é o x do vértice? Tem uma formuleta para isso. O x do vértice é menos b por 2a. Menos é menos porque é da fórmula, certo? Quem é o b? O b é 4, está aqui, ó, 4, certo? Então o b é 4, coloquemo-lo aqui. 2 é 2 mesmo, e o a vale menos 1. Menos 4 por menos 2 dá 2, portanto, é a nossa correta letra C. Boa, né? Boa. 19. Uma caixa d'água de formato cilíndrico, então se tinha obrigação de desenhar um cilindro. Tem altura igual a 5. Altura igual a 5. Desenhemo-la. Altura 5. E o raio, que está aqui embaixo, de 2 metros. Você deve saber, a essa altura do campeonato, que volume de um cilindro é quem? Área da base vezes a altura. A área da base é πr² porque é um círculo e a altura é a altura mesmo. Então o que a gente tem aqui? Π é π mesmo, não precisa saber o valor dele. R², se o raio é 2, ao quadrado vira 4. E a altura é 5, portanto eu tenho 5 vezes 4 vezes π, eu tenho 20 π metros cúbicos. 20 π, letra B. Desculpa, letra C. Desculpe. Boa, né? Questãozinha boa. Última, questão 20. Eu contei em sala 1 quintilhão de vezes. Eu tenho pedido, inclusive, para o 9º ano. Não digo decorar, mas saber potências de 2. Ó quem apareceu aqui. Quando eu conto, as pessoas acham que a gente inventa as coisas. Eu contei 1 milhão de vezes. Até fiz uma tabela no canto do quadro. Quem assistiu a aula comigo sabe exatamente o que eu estou falando. Eu contei as potências de 2, blá, 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 2 a primeira, 2 a segunda, 2 a terceira. E eu contei que o 2 elevado à décima é justamente 1024, certo? Então, fazer um 4 decente. Diretor, por que chega nesse horário essa mesa começa a ficar assim, biruta? A banca pergunta, quem é o x para que essa função dê 1024? Então, eu tenho lá 1024 será 2 elevado a x mais 1. 1024 é 2 à décima. Eu tenho potências de mesma base, posso arrancar a base fora. Olha como a matemática é maravilhosa. Se 10 é igual a x mais 1, portanto, o x só pode ser 9, portanto, letra C. Certo? Então, vamos rever todas as respostas. 11, vamos pintar aqui, 11, letra A, é uma matriz invertível. 12, letra D, os pontos A, B e D são colineares. 13, a negação de uma condicional é regra do Mané, mantém e nega. Mantém e nega. Letra A. 14, imagem de uma função seno de menos 1 até 1. Não interessa seno de quem. A imagem sempre é de menos 1 até 1. 15, a da combinação, 1140 combinações possíveis. 16, anulável, porque a resposta é 51 e não tem. 17, eu iria de letra B, embora muita gente está pedindo anulação, eu iria de letra B. Não estou contrariando a sugestão de anulação, mas embora seja muito mal construída em termos de frase, dava para resolver se você lembrasse da formuleta. Só que tinha que adivinhar que o tempo era 1 e a taxa era anual, né, de juros compostos. Tinha que adivinhar. 18, o valor máximo é quando atinge x igual a 2, ou seja, a letra C. 19, volume de 20 π metros cúbicos. E, finalmente, a 20, letra C. 9. Boa, né? Então, voltando aqui para a câmera, considerações finais.
Provinha bem dentro do esperado. Tudo que foi visto aqui foi visto em sala, ou seja, não era novidade. Mas a 2024 eu falei, coloquei no canto do quadro, olha, quando puderem, gravem essa tabela, tire foto, copie. Eu falei para o nono exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma tabela. Quem faz aula comigo do nono ano vai fazer prova do CPM e do CMC, ou seja, carreiras militares também. Por quê? Porque essas questões são muito típicas, é sempre a mesma cobrança. Certo? Então, tirando aquela questão 16 passivo e da anulação, prova bem dentro do esperado, confesso ter sentido falta de logaritmo, que pena que não teve, que bom para os alunos, né? Mas que pena que não teve. Mas uma prova bem dentro do que a gente esperava, certo? Então, no mais aí, vamos aguardar os resultados e a banca publicar o gabarito oficial. Esse aqui é um gabarito extraoficial, certo? Ok, adianta? Vou embora. Então, que horas são? 5 e pouco da tarde, nesse domingo, 2 de abril de 2023, fizemos a correção de matemática de uma forma extraoficial da prova da Guarda Municipal da Fazenda Rio Grande, certo? Então, qualquer coisa, entre em contrato também, se puder. Entre em contato, estarei por aqui. Grande abraço, eu vou, e um dia eu volto, né, diretor? Um dia eu volto. Grande abraço, fui!